Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver aqui outra redação, beleza? Então, eu tenho aqui um tema de um texto dissertativo argumentativo que vem com esse texto apoio aqui que eu vou ler para vocês. Proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige o texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Desafios do Sistema de Segurança Pública no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Olha aqui, pessoal. O próprio texto apoio, ele já diz para você que você tem que organizar o seu texto de forma coerente e coesa, com argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista e que você tem que respeitar os direitos humanos. Lembra que eu falei para vocês que o posicionamento no texto dissertativo argumentativo, ele não quer dizer que você vai escrever um texto e expressar a sua opinião, independente se a sua opinião fere o direito de uma pessoa ou de um grupo, lembra? Tem que ter muito cuidado com redação, pessoal, porque geralmente as pessoas que fazem correção de redação são pessoas muito críticas, então vocês têm que pensar assim: eu tenho que escrever um texto para agradar o meu avaliador. Deixa de lado ali seu ego, deixa de lado ali sua opinião, deixa de lado ali suas crenças e pense em escrever um texto para agradar um avaliador. Beleza? Eles já colocam isso aqui porque eu tenho certeza que acontece muito, muito mesmo, de pessoas expressarem opiniões de forma generalizada ou que fere o direito de outra pessoa ou de outro grupo. Por isso que eles já reafirmam isso no próprio texto apoio. Bom, vamos ali para o texto apoio. A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta terça o Decreto de Intervenção Federal na Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Intervenção Federal na Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Assinado na sexta pelo presidente Michel Temer. O texto foi aprovado por 340 votos a favor e apenas 72 contra, e uma abstenção. Depois de mais de 7 horas de sessão, apenas PT, PCdoB e PSOL orientaram contra a aprovação do decreto. Agora, o decreto, que tramita em regime de urgência, seguirá para o Senado Federal, onde deve ser apreciado em plenário nesta terça-feira, 20. Lá, tem que ser aprovado também por maioria simples. É a primeira vez, desde que a Constituição Federal de 1988 entrou em vigor, que é decretada uma intervenção federal. As Forças Armadas já estão atuando no Estado, uma vez que, em julho de 2017, Temer assinou um decreto de garantia da lei e da ordem que permite a presença dos militares nas atividades de segurança pública. Neste caso, porém, as forças da União ficam subordinadas ao poder estadual, diferentemente da intervenção federal. Bom, eu tenho aqui um texto que foi um aluno que escreveu, um aluno do grupo VIP.
ele escreveu esse texto, aí eu pedi para ele deixar eu utilizar para a gente fazer essa reconstrução do texto, para vocês entenderem melhor como é esse processo de escrita e vocês perceberem também que o processo de escrita, ele é prática, prática. Fez um texto, refaz, fez outro, refaz, faz de novo, arruma, corrige. Até no vídeo anterior que eu fiz sobre redação, eu escrevi o texto ali na gravação e eu não li o texto todo. Depois eu fui ler e vi que tinha duas informações repetidas. Só que na hora ali da empolgação eu nem percebi também. Então, pessoal, tem que cuidar isso, porque às vezes a gente se empolga ali. Veio a inspiração para escrever, finalmente veio a inspiração, a gente começa a escrever ali e depois não lê o texto de novo. Então, no dia da prova, depois que vocês escreverem o texto de vocês, vocês dão mais uma lida nele antes de passar para a folha definitiva. Beleza? Porque se vocês encontrarem ali informações repetidas, vocês tiram, ou alguma palavra que foi escrita de forma incorreta, vocês corrigem. Então, façam essa leitura, depois que vocês escreverem o texto, façam essa leitura do texto todo antes de passar para a folha definitiva, beleza? Porque é normal, a gente acaba, na empolgação ali de escrever, acaba repetindo mesmo alguma informação. Olha o texto dele. O Brasil é um dos países com a maior alta de criminalidade mundial, desde homicídio, assalto e tráfico de drogas. Com esses fatos, mostra a ineficácia do nosso Estado, que por décadas ignorou o aumento da taxa de homicídio e o crescimento de facções criminosas que controlam o tráfico e até cidades. A falta de leis mais rigorosas corrobora com a violência brasileira. O Estado brasileiro gerou uma descrença na população. Leis inefetivas, governantes com medidas ineficazes em prol da segurança pública, a falta de urgência dada para resolver este problema, a falta de união dos políticos que deveriam protocolar em conjunto medidas contra a criminalidade, brigam entre si e parecem não se importar ou enxergar que há problema maior que suas ideologias. Conclui-se que, para melhorar a segurança pública, o Estado deveria aumentar o rigor das leis e ter maior coesão entre nossos representantes a respeito da criminalidade e declarar guerra contra o crime, assim como em El Salvador, que passou de um dos países mais violentos para o mais seguro da América Latina. Então, a gente vai fazer agora essa reconstrução aqui por partes, beleza? Aqui é a introdução dele. O texto dele, ele só precisa melhorar alguns aspectos ali de concordância verbal e nominal, alguns aspectos de opinião mesmo que ele deu ali no texto, só que o texto dele é um bom texto porque ele não foge do tema, entendeu? Isso é muito importante, pessoal. Quando foge do tema, acaba que muitas vezes a banca até zera a prova de redação. Então é só melhorar mesmo a escrita para conseguir tirar uma nota ali excelente na redação. Bora lá. Então, o Brasil é um dos países com maior alta de criminalidade. Essa informação eu fui pesquisar essa informação e realmente o Brasil está entre um dos 10, na verdade, está ocupando o topo
dos 10 países com o maior índice de homicídio. Então, o Brasil é sim um dos países com o maior índice de criminalidade no mundo. Então, vamos lá. Até ali, tudo perfeito. O Brasil é um dos países com maior índice de criminalidade no mundo. Aí aqui, quando ele colocou aqui, desde homicídio, violência, desde qualquer coisa ele colocou, desde homicídio, assaltos e tráfico de drogas. Esses fatos demonstram a ineficácia do Estado. Aqui, Estado com letra maiúscula refere-se à nação mesmo, então tá correto. Quando a gente usa Estado com letra minúscula, é o nosso Estado, Paraná, Estado de São Paulo. Com letra maiúscula, refere-se à nação Brasil, beleza? Esses fatos demonstram a ineficácia do Estado. A ineficácia do Estado, aqui a gente pode colocar a ineficácia do Estado frente aos problemas de segurança pública no país. Aqui, pessoal, essa informação aqui, ó, que por décadas ignorou o aumento da taxa de homicídio e crescimento de facções criminosas, o mesmo Brasil sendo um dos países mais violentos do mundo em relação à criminalidade, as taxas de homicídio elas vêm diminuindo conforme os anos. Só que, como a gente é ainda uma taxa muito alta, é só cuidar mesmo na construção aqui. Porque ele não fez a construção errada, ele fez uma construção correta. A gente pode colocar aqui, ó, por décadas, autoridades políticas ignoraram os altos índices de homicídio e por décadas. Por décadas, autoridades políticas ignoraram os altos índices de homicídios e de formação de facções criminosas, que além de controlarem o tráfico de drogas, controlam também cidades. Vou tirar as cidades aqui, vou colocar que além de controlarem o tráfico de drogas, controlam também bairros inteiros, vou colocar. Aí essa outra informação que ele colocou aqui,
que falta de leis mais rigorosas, eu vou colocar lá no desenvolvimento. Então, vamos ler aqui a introdução. O Brasil é um dos países com maior índice de criminalidade no mundo, desde homicídios, dá para colocar no plural, porque desde homicídios, assaltos e tráfico de drogas. Esses fatos demonstram a ineficácia do Estado frente aos problemas de segurança pública no país. Por décadas, autoridades políticas ignoraram os altos índices de homicídio e de formação de facções criminosas, que além de controlarem os tráficos de drogas, controlam também bairros inteiros. Aí aqui o desenvolvimento. O Estado brasileiro, ele colocou, né? Esse é o texto dele. O Estado brasileiro gerou uma descrença na população. Leis inefetivas, governantes com medidas ineficazes em prol da segurança pública, falta de urgência dada para resolver este problema, a falta de união dos políticos que deveriam protocolar em conjunto medidas contra a criminalidade, brigam entre si e parecem não se importar ou enxergar que há problema maior que suas ideologias. Deixa eu colar aqui aquela outra informação que estava na introdução para refazer o parágrafo do desenvolvimento. Ó, a gente pode começar assim. A falta de leis mais rigorosas corroboram para a violência no Brasil. Eu vou colocar aqui, devido à existência de leis ineficazes, medidas ineficazes de governantes em relação à segurança pública, eu só vou inverter esse aqui. Só vou inverter essa partezinha aqui de gerar uma descrença na população. A falta de leis mais rigorosas corroboram para a violência no Brasil, devido à existência de leis ineficazes, medidas ineficazes de governantes, eu vou trocar aqui, vai ficar melhor. Devido à ineficácia das leis existentes, medidas ineficazes de governantes em relação à segurança pública e falta de compromisso político, o Estado gera uma descrença, pode ser, na população. A falta de leis mais rigorosas corroboram para a violência no Brasil,
devido à ineficácia das leis existentes, medidas ineficazes de governantes em relação à segurança pública e falta de compromisso político. O Estado gera uma descrença na população. Gera isso. Só essa informação aqui, pessoal, que eu acho não, né? Eu tenho certeza que é melhor não colocar opinião própria, tipo essa aqui, que é uma falta de união dos políticos que deveriam protocolar em conjuntos medida contra a criminalidade. Ele pode até colocar assim que há uma falta de união entre os políticos para solucionar os problemas de segurança pública no Brasil, mas não colocar, por exemplo, aqui, brigam entre si, parecem não se importar, porque isso aqui já é uma opinião própria, entendeu? E o que o nosso texto dissertativo argumentativo tem que ter? Ele tem que ter argumentos. Aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó, essa partezinha aqui eu vou deixar de fora, então. Dava até para colocar, igual eu expliquei para vocês, que os políticos deveriam se unir em prol da organização de políticas públicas para a segurança no Brasil, ou se unirem para solucionar os problemas de segurança pública no Brasil. Mas eu vou tirar essa partezinha aqui, que ele colocou, que tem a opinião dele aqui, a opinião própria dele, para ensinar vocês a utilizarem uma informação do texto apoio sem copiar, pessoal, sem copiar. É só para vocês terem um argumento no desenvolvimento. Aqui no texto apoio, ele diz que houve, né, a assinatura de um decreto de intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Esse texto foi escrito lá na época, em 2018, mas o texto apoio da prova de vocês, ele vai conter algum dado, alguma informação que vocês podem utilizar sem copiar, pessoal. Então, ele diz aqui que houve assinatura de um decreto para intervenção federal na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu vou utilizar isso aqui como argumento no meu desenvolvimento. Aqui. Ó, dá até para fazer outro parágrafo aqui. Em 2018, o Estado do Rio de Janeiro passou por intervenção federal na segurança pública. Medida adotada para combater o crime organizado. Tá, olha, eu peguei uma informação do meu texto apoio, mas eu não copiei nada do meu texto apoio. Em 2018, o Estado do Rio de Janeiro passou por intervenção federal na segurança pública, medida adotada para combater o crime organizado. Eu tenho aqui um argumento, eu tenho um dado, entendeu, pessoal? Vocês, no texto apoio, vocês não vão copiar nada de lá, mas se vocês verem que lá eles te dão algum dado, alguma informação que você consegue utilizar, você não vai copiar, você vai usar a informação, você vai usar o dado, beleza? Isso, aí eu vou utilizar meu argumento aqui para justificar, né? Isso demonstra, quer ver? Isso demonstra a ineficácia do Estado em desenvolver políticas públicas efetivas para a segurança.
Em 2018, o Estado do Rio de Janeiro passou por intervenção federal na segurança pública, medida adotada para combater o crime organizado. Isso demonstra a ineficácia do Estado em desenvolver políticas públicas efetivas para a segurança pública no país. Então, eu utilizei um argumento do meu texto apoio, não copiei nada e utilizei ele para dizer o meu posicionamento, que se teve intervenção federal, se chegou a esse ponto de haver intervenção federal, isso já nos demonstra que há uma ineficácia do Estado em desenvolver políticas públicas para a segurança pública no país. Entendeu? Vamos ler aqui como que ficou toda essa parte do desenvolvimento. A falta de leis mais rigorosas corroboram para a violência no Brasil. Devido à ineficácia das leis existentes, medidas ineficazes de governantes em relação à segurança pública e à falta de compromisso político, o Estado gera uma descrença na população. Em 2018, o Estado do Rio de Janeiro passou por intervenção federal na segurança pública, medida adotada para combater o crime organizado. Isso demonstra a ineficácia do Estado como um todo aqui, já é o Estado como a nação. Mas vocês podem colocar, isso demonstra a ineficácia do poder público ou a ineficácia dos governantes em desenvolver políticas públicas efetivas para a segurança pública no país. Beleza? Outra coisa que eu queria explicar para vocês, pessoal, cuidado com termos generalizados. Por exemplo, eu moro em um bairro que semana passada 3 pessoas foram assaltadas. No meu bairro semana passada. Aí eu vou escrever um texto e vou dizer: o meu bairro é o mais perigoso da cidade, porque semana passada 3 pessoas foram assaltadas. Eu não posso afirmar que o meu bairro é o mais perigoso, eu não posso afirmar que o Brasil é isso, que o Brasil é aquilo, ou que um político é isso, que um político, de forma generalizada, porque se a gente não tem o fato, a gente não tem o dado ali, a gente não tem a pesquisa que, por exemplo, o IBGE faz uma pesquisa lá e chega a um determinado dado. Isso sim, porque foi realizada toda uma pesquisa em volta daquilo, são dados estatísticos. Então, eu não posso utilizar uma situação isolada e generalizar o todo ali no meu texto. Então, cuidado, é melhor vocês não, se for para escrever algo, por exemplo, o Brasil é o país que mais mata no mundo, vocês colocam a informação de outra forma, colocam o Brasil está entre um dos países. Não generaliza se vocês não têm certeza que é um dado oficial, que é uma estatística, tá bom? Só para ter cuidado mesmo. Aqui, pessoal, na conclusão, ele fez uma boa conclusão, então eu só vou fazer uma reescrita aqui só, trocando alguns termos, mas a conclusão dele ficou muito boa. Estado deve. Eu vou colocar deve, porque ele colocou aqui deveria no pretérito, né? Mas é uma ação que ela deve ser executada. Das leis e ter maior ele colocou aqui coesão, mas pessoal, coesão é uma
um alinhamento dos elementos, uma ligação entre os elementos. Então, eu acredito que ele colocou coesão para querer dizer que os representantes eles têm que estar alinhados ali na proposta de combate à criminalidade, entendeu? Foi nesse sentido. Mas eu vou mudar aqui o termo. Aumentar o rigor das leis e ter maior. Colocar a coerência nas propostas. Eu vou colocar coerência nas propostas apresentadas pelos representantes políticos para combater a criminalidade. E posicionar-se contra o crime, assim como em El Salvador. Assim como em El Salvador. Ó, ele trouxe um exemplo para o texto dele, que deixou de ser um dos países mais violentos para tornar-se um dos mais seguros da América Latina. Conclui-se que, para melhorar a segurança pública, o Estado deve aumentar o rigor das leis e ter maior coerência nas propostas apresentadas pelos representantes políticos para combater a criminalidade e posicionar-se contra o crime, assim como em El Salvador, que deixou de ser um dos países mais violentos para tornar-se um dos mais seguros da América Latina. Ficou ótimo. Então, o que vocês vão fazer no texto de vocês, pessoal? Na introdução, vocês vão fazer ali uma apresentação do tema e trazer também, dependendo do tema, a problemática, igual a gente fez aqui, ó. Igual ele fez aqui, porque eu só reescrevi o texto, né? Ele trouxe que o Brasil é um dos países com a maior taxa de criminalidade mundial. Então, ele trouxe ali o assunto, o tema, e já com problema envolvido ali, né? No desenvolvimento, e é breve, essa apresentação ela é breve. No desenvolvimento, houve um aprofundamento do tema com o posicionamento a partir de argumentos. Os argumentos, eles podem ser o quê? Podem ser exemplos, fatos que ocorreram, como aquele que a gente utilizou para falar dos ataques nas escolas. Esse é um fato e foi um fato que ficou amplamente conhecido, amplamente divulgado. Então, qualquer avaliador que fazer a leitura do seu texto, ele já sabe que esse fato ocorreu, você utilizou como exemplo ali para formar seu argumento. Ou algum dado estatístico, que pode ser argumento também, ou alguma citação, alguma teoria, alguma fundamentação científica. Esses argumentos vocês podem utilizar para fazer o posicionamento de vocês. Só cuidado para não utilizar de forma generalizada, igual eu falei para vocês. Por exemplo, um policial matou um jovem durante uma operação, um jovem inocente. Eu não vou generalizar, dizer que todos os policiais matam jovens inocentes, entendeu? Só cuidado com isso, com essa generalização. Vocês podem dizer que a taxa de violência policial é alta, essas coisas, mas não generalizar, dizer que todos fazem isso. Entendeu, pessoal? Tem que tomar muito cuidado com o posicionamento que vocês vão adotar no texto dissertativo argumentativo. Outra coisa também foi no texto que o aluno mandou, ele colocou. Era um tema também sobre violência policial. E ele colocou que poderia ser
resolvido o problema poderia ser solucionado, o problema da violência policial, com instalação de câmeras nos uniformes. Isso já existe, pessoal. Então, como já existe, em alguns estados, vocês podem utilizar isso como um exemplo de solução. Vocês podem colocar assim: alguns estados já adotaram as medidas de instalação de câmeras nos uniformes, e trouxe benefícios tanto para os policiais quanto para a população, o que pode ser ampliado para todo o país. Vocês podem utilizar uma coisa que já existe, igual ele colocou que El Salvador é um exemplo ali. Então, vocês podem também utilizar no Brasil, no nosso contexto ali, um exemplo, mas trazer isso como um argumento, não apenas como uma opinião. Tipo assim, a proposta para solucionar o problema, eu acho que é isso. Não, vocês trazem ali como um exemplo e já fazem essa argumentação ali em cima para vocês se posicionarem, beleza, pessoal? Qualquer coisa, vocês me encontrem por aí. Até mais!